De volta pro YouTube depois de tanto tempo só postando shorts com essa ideia do projeto Sonhando com a Cultura. Eu quero explicar um pouco mais para vocês entenderem essa ideia. Que primeiro que eu quero gravar assim mais livremente, sem tanto corte. Porque a ideia do Sonhando com a Cultura era para ele ser ao vivo. E aí foi decidido depois no Instagram que seria legal colocar aqui no YouTube. Então a ideia é que a gente possa sonhar sobre aquele filme. Então não é isso, é aquilo, é essa a interpretação correta, até porque se a gente está falando de uma obra, né, ela é aberta, né? A gente não conhece esses personagens, eu não atendi eles na minha frente. Então é para dizer o que vem à mente. Né? Ao vivo seria mais fácil mais pessoas dizerem o que vem à mente, né? Aqui vai ser um monólogo, eu contando o que veio na minha mente. Então eu espero que vocês usem os comentários para dizer o que veio na mente de vocês, que vocês opinem os próximos filmes para a gente fazer isso. E se aparecerem grandes debates, acho que isso pode se tornar outros vídeos, outros shorts, para a gente ir conversando. Bom, o filme escolhido dessa vez foi novamente em equipe, né? Foi todo mundo opinando lá no Instagram, que acho mais fácil de colocar enquete do que aqui. Mais gente opina. Foi uma Anatomia de uma Queda. Eu preciso começar falando do exato começo do filme, né? O filme começa com um barulho, né? Uma música repetitiva, estridente, que fica muito alta, atrapalhando a entrevista. Eu não vou dar o nome certo dos personagens, porque como a ideia é sonhando, eu vou falar livremente na minha cabeça a mãe, o pai e a criança, né? Então tá a mãe lá tentando dar uma entrevista, e ela é interrompida, né? E ela não consegue. E me dá a impressão, né? O sentido que foi dando aquilo pra mim não foi só da invasão dele com aquela música, ou do ciúme, que é o que aparece no filme, né? Pra mim aquele barulho, né, enlouquecedor vai dizendo da mente de quem tá botando play na música, né? Daquele pai. E aí, nesse sentido, depois a gente vai ter a queda, né? E aí o filme todo é baseado nessa queda, né? A anatomia dessa queda. Ele se matou ou ele foi matado, né? Alguém que jogou ele dali. E eu tenho a entender, assim, de que essa queda tem a ver com uma queda para a realidade do que vivia esse casal e essa família. Claro que a gente, no filme, está falando de uma queda real. E eu vou trazer aqui para mim, para o meu mundo fantástico, mirabolante, simbólico de uma queda para a realidade. Porque eu acho que qual é a realidade, como se houvesse uma, né, específica, é o que vai debatendo esse filme. Eu acho que o filme é sobre a verdade e sobre uma família, né? Um personagem central, e essa história não tem como ser dita, é o filho, né? E o que desencadeia muito dessa família e dessa história é um acidente que ele sofre aos 4 anos de idade e fica cego, né? De alguma forma é sentido como o filho sofre esse acidente por culpa do pai, né? Porque parece que ele teve um atraso. E essa criança ela vai se questionando sobre ele defende a mãe, ele defende o pai, que família é essa que eu não via essas coisas. Então, ao mesmo tempo que tem uma criança cega que vê mais do que os outros, percebe as coisas, tem uma memória tátil. A mãe tem uma coisa de negar muito o adoecimento dessa criança, né? Porque é uma mãe que fala várias vezes, eu não queria que ele tivesse essa taxação, eu não queria que ele fosse visto como alguém doente. E nega que ele realmente é uma criança deficiente. Acho que isso vai ser importante pra gente falar daqui a pouco. Esse menino tem isso, tem algo que ele vê dessa mãe, desse pai, talvez até mais do que outras pessoas, só que tiveram coisas que ele não viu, né? Ele é cego para algumas coisas. E acho isso muito importante pra gente pensar. E aí tem uma cena que ele fala assim, eu já fui machucado, quando a juíza tenta falar assim pra ele, eu quero te poupar pra não te machucar. Ele falou, eu já fui machucado. E é isso, né? Não machucado pela visão ou machucado pela morte do pai, mas machucado por nascer nesta família desse jeito. Aí falando do pai, né? Como o pai reage a esse acidente, né? Eles vão dizendo que esse pai, ele vai tentando recuperar isso, né? A gente pode falar de uma recuperação maníaca, né? Ele quer ensinar o filho em casa, ele vai colocando as fitas para o filho identificar. Ou quando tem a história de o cachorro pode morrer, esse pai vai tentando preparar ele para a morte do cachorro ou para a morte dele. Esse pai vai tentando, né? E aí, esse pai, acho que tem uma outra coisa importante que eles vão colocando também como reparação, esse lugar da reforma da casa. Eu acho que também é um jeito concreto desse pai reparar
a casa, né? A família, o lar, o casal. Eu tenho a impressão que esse pai é muito concreto, né? Então, reparar o dano que ele fez ao filho não é ensinar ele em casa, né? Reparar o dano da família não é a casa, né? Ou até ser escritor. Ser escritor não é gravar conversas e enviar conversas para um editor. Tem a ver com essa parte da simbolização, da elaboração, da criatividade, que é esse movimento interno. Eu tenho a impressão que esse pai não consegue fazer isso, né? Ele consegue ir para atos de serviço, né? Ele vai concretamente fazendo coisas, mas elaborar, digerir essas coisas e produzir algo parece muito difícil. E a gente vem a mãe, né? Ah, não, pera, tem uma outra coisa do pai que eu queria dizer. E esse pai, de novo, concretamente, ele se muda para a cidade que ele nasceu, no lugar onde ele nasceu. Ele quer falar a língua materna, né? Ele vai atrás desse colo também concretamente. Tinha esquecido de falar isso. Estou olhando aqui nas minhas anotações para não esquecer nada. E aí a mãe, ela tem uma coisa que eu acho muito contraditória, curiosa para a gente pensar. Porque de um lado, ela tem muita razão quando ela diz dessas características do pai, que realmente parece que esse pai não é mentalmente saudável e parece que ele está, sim, bastante frustrado com a vida dele, né? De não ter sido bem sucedido com a escrita, com ser pai, com ser marido. Acho que esse cara está muito angustiado. Mas, de outro lado, a gente precisa olhar que ela também não aprendeu a língua daquele lugar, não parece se esforçar muito para isso. Ela também vai atrás de uma mulher, só que nesse caso não no sentido materno concreto, né? Mas ela vai atrás de uma amante, né? De uma mulher para ser a amante dela. Olha, eu mexi aqui, peraí. E aí, me dá a impressão que ela tem uma coisa meio tóxica com esse casamento, porque ela diz essas verdades, mas ela diz essas verdades, desculpem, gente, vai ficar meio troncho, de um jeito para ofender ele, né? Eu fiquei pensando que ela empurra ele mesmo, né? Eu não sei o quanto ele cai, mas ela empurra, né? Pelo menos simbolicamente, talvez ela não tenha feito o movimento concreto, né? Porque isso ela é simbólica. Quem faz o concreto é ele, né? Então eu acho que simbolicamente ela sim, né? Porque ela é tóxica, ela esfrega na cara dele, ela fala: você que é o louco, eu sou ótima. Só que, de fato, ela roubou a obra dele um pouco, né, gente? Se a gente for pensar, claro, o trabalho de elaboração que ela teve é muito mais rico, muito mais complexo do que só a ideia dele, com certeza. Quando ela diz: eu escrevi 300 páginas. Eu acho que é. Só que eu acho que ela não consegue ajudar ele a pensar, né? Ela só joga na cara. Ai, você é o louco, para de encher o saco, vai atrás das suas coisas, você que não cuida. E isso é muito ofensivo, né? Embora ele não banque o desejo, ela também bota esse dedo na cara, né? E acho que também ela não lida com outras coisas. Porque se ela estava vendo esse marido enlouquecer, esse marido tentar suicídio, esse marido muito mal, ela também não fez nada. Do mesmo jeito que parece que ela vai ficando longe do filho, né? Ela vai trabalhando, ela vai arranjando um monte de coisa para também talvez não se der conta das reais limitações desse filho, né? Bom, aí a gente tem um promotor que é um babaca, né? O cara todo machista, chama ela de lésbica, plagiadora. Ele vai confundindo a literatura com a realidade. Parece que esse cara tá tão afim de provar o ponto dele que ele também se estrumbica, né? Ele também também entra na lama, né? Então eu acho que a gente vai ouvindo ele e a gente fica, né? De repente ele vai criando verdades. Isso eu acho que é uma coisa muito legal do filme. Porque é isso, a gente tem o analista também, né? Depois eu vou falar disso, mas é isso, a gente tem a versão do marido, a versão da mulher, a versão da criança, a versão desse promotor, né? A gente tem várias verdades construídas aí, né? E a briga é uma cena muito boa pra gente pensar isso, né? Porque parece um caldeirão de algo que não tem pensamento, é só cuspido, né? Eu acho isso, você aquilo, você não sei o quê, você não sei o quê. Como se cada um não realmente escutasse o outro, pensasse sobre o que o outro está dizendo e dissesse, e tentasse se fazer ser entendido. Dá a impressão que é só um jogar para fora, né? Jogar na cara do outro, né? Com muito ódio, muita inveja, muitas agonias primitivas. Parece um negócio extremamente angustiante. Acho que o filme tem isso, né? É um filme, para algumas pessoas, até difícil de ver, porque ele é agonizante, né? Assim, e o pai, né? Me dá a impressão do quanto ele queria ser cuidado, né? Ele provoca ele porque ele queria que ela fosse de encontro a ele. Vem cá, cuida de mim, eu tô precisando,
né? Quase ele assumindo esse lugar desse filho, né? E ela não dá conta, porque ela não tá fazendo isso nem pelo filho, muito menos por ele, né? Que me dá a impressão que ela fica com muita raiva desse homem. E aí, né, tem essa coisa do concreto, né? Ele grava e ela tenta alguma elaboração, mas que dessa briga ela não consegue, né? E aí tem um momento que fala que ele bate a cabeça contra a parede, que parece que tem marcas disso pela casa. De novo é algo concreto, né? Ele quer bater para tirar o que está dentro da cabeça, né? Ele não aguenta os pensamentos dele, né? Ele não consegue digerir, elaborar, fazer alguma coisa internamente com isso. Ele precisa botar para fora, né? Não só batendo a cabeça, só como nessas atitudes, né? Ele atua, né? Ele faz esse acting da coisa, né? Acho que isso é muito característico a hora que ela vai dizendo disso. E o psiquiatra é um cara que entra num conluio, né? Ele acha que tudo que o paciente dele fala é verdade, do mundo externo. Só que o que a gente escuta do nosso paciente é o mundo interno. É verdade para aquele paciente. Não quer dizer que essa é a verdade do mundo, essa é a verdade última, essa é a super mega verdade. Né? É a verdade do que ele te disse. É o lado dele, é o como no mundo interno dele foram representados esses personagens. A gente não sabe o quanto essa esposa está misturada com essa mãe, que a gente não sabe informações sobre essa mãe, né? O quanto ele se vê, talvez, em outros lugares, em outros personagens, né? Ele todo homem injustiçado, né? O que é isso? O que isso significa? Nada disso aparece, né? Aparece esse psiquiatra achando que tudo que ele escolhe é quase como uma filmagem, né? Uma gravação das coisas. Como se fosse possível chegar nesse lugar de saber, né, a verdade. E ele também não se coloca na cena, né? Será que isso é uma verdade transferencial também, né? Porque esse paciente queria que ele fosse essa ajuda, queria que ele fosse esse espectador, queria que esse psiquiatra fosse provocado a se meter nesse casal, né? Essa discussão transferencial também não aparece, é uma pena, né? Porque acho que dá pra gente fantasiar várias coisas do porquê que esse psiquiatra entra nesse lugar, né? E aí eu fiquei pensando no menino, a hora que ele tem que decidir, né? Essa perda da inocência, né? Que ele dizer que a mãe é culpada é perder a mãe. Uma mãe que ele não acha tão ruim assim, né? Mas também ele não acha tão boa. Ele vê as faltas dessa mãe, né? Mas que o pai não tem como voltar. E ele começa a reconstruir o lado ruim do pai. Porque me dá também a fantasia do quanto esse pai era idealizado. E parece que isso vai caindo, né? E quando ele fala assim, eu não imaginava que era assim. Eu sabia que eles brigavam, mas eu não sabia que era tão grave assim, né? Então tinha um tanto que ele não alcançava e que ele nunca vai alcançar, mas que ele pôde andar mais um tanto. Acho que isso é importante e a cuidadora vai fazendo esse processo, tentando dar uns limites, tentando conter ele ali, tentando permitir um pouco dessa elaboração, até deixar que a dúvida exista, né? Porque parece que é isso. Embora ela diga para ele escolher uma verdade, ela fala assim, não, você não precisa fingir que você acredita. Então, acho que ela vai colocando essas minúcias e vai ajudando ele a conseguir colocar isso para fora. No fim, vocês querem saber se eu acho que ela matou? Não acho. Não acho que ela fez um movimento concreto, mas acho que simbolicamente ela deu uma colaborada. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Tentei gravar aqui de maneira mais livre. Vamos ver o que vocês acham. Se a gente vai querer cortar mais um tanto, o que a gente vai conseguir construir juntos desse movimento. Mas eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam. Quem sabe a gente produza outros e digam aí que filmes que vocês querem que a gente comente, pense sobre.